Pra quem diz que não foi um baile, aí o jogo do Galo pra cima dos caras, só vê aqui, ó. Em números de shooting, foram 15 contra 5 e 10 contra 2 chutes no gol. Fora o saldo aí, né? Que foi 2-0, o verdadeiro chocolate. Mas e aí, ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia falou sobre essa partida? Então assista esse vídeo até o final. Mas agora tem a grande vitória do Atlético em cima do Cruzeiro, 2-0, 2 gols do Hulk, e a gente acompanha agora como foi o jogo, que foi acompanhado de perto e muito perto pelo novo técnico cruzeirense que será apresentado logo mais, Mar. Leonardo Jardim estava ali, né, recebendo os aplausos do torcedor do Cruzeiro. O jogo começa diferente do jogo lá dos Estados Unidos, né? Uhum. Tendo jogo. Bom, aí depois volta. Aí depois reencontra. Porque o jogo, assim, ele teve... Aí foi o pisão do Lianco em cima do Dudu, que depois o Cruzeiro reclama muito, né, de um pedido de expulsão para o Lianco. Mas o jogo, ele teve uma característica que foi assim, né, Jailson? Essa sua careta aí com o pisão. E depois o Gabigol sendo expulso. Foi um jogo forte fisicamente, mas não foi um jogo que não teve jogo só pancada. Ele foi um equilíbrio do que foi a FC Series, pelo menos com oportunidades, né? Foi jogado, teve briga igual lá nos Estados Unidos, né? Teve confusão, justamente por causa do Lianco e também por conta do Gabigol, mas também foi um jogo jogado, mas foi um jogo que também foi muito condicionado por conta da expulsão do Gabriel. Depois da expulsão do Gabriel, virou basicamente um ataque contra a defesa, o Atlético Mineiro criando muitas oportunidades e mais uma vez o Hulk, né? Impressionante como o Hulk define e decide muitas partidas para o Atlético Mineiro. Até com a perna direita. O passe do Natanael, né, pra trás, ele o cabeceio, uma assistência, o Hulk pegando de primeira com a perna direita e abrindo o placar pro Atlético. Marra? Sim, aí assim, o Cruzeiro obviamente tinha que sair um pouco mais pro jogo, começa a tentar pressionar, o Cuca faz mexidas, faz mudanças. Vale lembrar que no intervalo ele já tira um zagueiro que estava amarelado, né, o Jânio Alonso, e aí o Coelho tem oportunidades, o Atlético joga mais realmente no campo de ataque, depois da expulsão, praticamente o tempo inteiro, né? Mais finalizações, dessa vez o Cássio ali defendendo, até que o Hulk faz o segundo. Essa jogada começou na pequena área do Atlético. Um bote que o Fabrício Bruno foi dar lá no meio campo, errou, o Hulk protegeu muito bem, e aí no complemento da jogada ele finalizando, e aí a provocação, 2-0, clássico, o Cruzeiro que tinha um peso grande para esse, tanto pro clássico quanto pro Campeonato Mineiro, o Atlético aí conseguindo a vitória é importante demais, tanto pela classificação também, né? Como a gente vinha falando com o Atlético Mineiro, tinha essa situação da classificação no campeonato também. O Cruzeiro levou 60 mil pessoas no estádio e o Hulk provocando, né? Até depois normal. Clássico da rivalidade, né? Normal. Vamos pros personagens, então, do jogo. Vamos lá. Quando você tá num estádio né, não do rival, porque não tem, mas tipo, quando você tá com a torcida do rival e começam a gritar teu nome, mesmo xingando, acho que mostra um pouquinho do carinho também, né? O que aconteceu no jogo, até pela expulsão, ajudou muito também, é lógico, mas a gente veio focado em jogar, em ganhar. Vencer um clássico é muito importante, né? Dá confiança, dá moral, né? A semana fica mais tranquila, mas temos que ser coerentes e ter os pés no chão, porque, né, o campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. Primeiro que a gente tem que comemorar muito essa vitória internamente, né, sem estripulias, mas comemorar internamente porque era um jogo decisivo, né? A tua derrota hoje, ela te praticamente eliminaria do campeonato. E o Atlético conseguiu o resultado. O Galo, dono da toca, os últimos 5 clássicos mineiros com o mando do Cruzeiro. Começando ali por 2023, um empate em 1-1. Depois do Campeonato Brasileiro de 2023, o Atlético vence. Depois do Campeonato Mineiro de 2024, a virada ali no placar que acaba garantindo o título para o Galo. O Campeonato Brasileiro fica no 0-0. E agora no Campeonato Mineiro, o Atlético vencendo no Mineirão mais uma vez. Se a rodada começa com o Atlético com o risco de não conseguir a classificação, agora, não é, Natália Andrade? O Atlético vai para a última rodada com chances de terminar essa fase com a melhor campanha. Mas as polêmicas foram grandes depois do jogo por aí, não é, Natália? Agora, o Hulk brilhando mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia, fã do esporte. Sim, o Galo agora só depende de si e tá invicto no Mineiro, né? A gente viu o Galo nessa situação de vai classificar, não vai classificar, mas a gente tem que lembrar que o Galo não perdeu pra ninguém. Ele empatou bastante, mas tá invicto. O Everton, inclusive, comemorou o fato de não ter sido vazado. E agora a crise mudou de lado. Um jogo que terminou com muita polêmica,
foi uma continuação do jogo da FC Series, claro. O Gabigol e o Lianco, que já vinham com aquela briga em campo, na internet. O Lianco até comentou semana passada que certas coisas do primeiro jogo ficaram sim no coração, que ele levou pro coração, porque clássico era clássico, e isso ficou muito evidente, né? A expulsão do Gabigol justamente contra ele, o outro lance polêmico, que ele também estava envolvido. Se o Hulk foi o nome do jogo, a gente pode falar que o Lianco foi o protagonista, porque teve esse pisão no Dudu, que o Cruzeiro ficou muito revoltado. O Alexandre Matos falou que foi um absurdo, não aceita mais arbitragem mineira aqui. O Fabrício Bruno também ficou muito revoltado, ele falou na Zona Mista também sobre isso. Enquanto o Lianco falou que não, que o Dudu é malandro, o Dudu mudou a posição do braço, que ele é inocente, ele não fez nada. O Cruzeiro declarou guerra à FMF, falou que essa situação de erros de arbitragem, ela vem se repetindo. O Alexandre Matos falou que ele ouvia falar disso há muito tempo, mas tentou dar um voto de confiança, o que não aconteceu. A gente também teve uma declaração muito forte do Matheus Pereira, falando que pediu sim para sair, que ele não pretendia ficar no Cruzeiro esse ano, mas que já que está aqui vai fazer o seu melhor, vai dar o seu máximo, ele que assumidamente é cruzeirense. Do outro lado, só alegria. O Hulk tem 9 gols já em 11 jogos contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é o maior vítima do Hulk aqui no Brasil. A Mari falou sobre esse histórico, o Cruzeiro que não ganha do Galo há um bom tempo quando tem o mando de jogo lá no Mineirão com casa cheia. O Cruzeiro também tentou bater o recorde da torcida, não conseguiu, por 750 torcedores, e agora vai apresentar o Léo Jardim, que já chega na missão de consertar toda essa bagunça, porque o clássico ele vale muito para quem ganha, mas para quem perde complica bastante a vida, gente. A Nath vai ficar com a gente no papo também, ela tá na Toca da Raposa, porque já também tem a apresentação do novo treinador do Cruzeiro, que a gente vai mostrar aqui também no Sport Center. Já que ela citou também o Hulk contra o Cruzeiro como a sua principal vítima, né? 11 jogos, 9 gols, 2 assistências e a minutagem para participação em gol, então é basicamente um gol por jogo, né? Que ele precisa quando ele enfrenta o Cruzeiro. E é curioso porque na sexta-feira, ou na semana passada, a gente falava sobre os gols do Atlético. O Atlético tinha 4 gols no campeonato, desde que voltou o time titular, sempre o Hulk. No Clássico, mais uma vez, ele faz 39 anos no meio do ano, Jailson. E mais uma vez, quando a gente vai falar sobre quem decidia um jogo importante para o Atlético, ou dentro de uma rivalidade, o nome ainda é o do Hulk. Mas o Hulk se cuida muito fisicamente. Acredito que essa questão física não é um problema para o Hulk, até porque ele se destacou durante a carreira. Não estou falando que tecnicamente o Hulk não é um jogador bom, ele é muito bom, acima da média também, mas é que fisicamente ele se cuida bastante. Então ele não vai ter essas questões físicas, problemas, e não importa a idade dele, vai fazer 39, mas continua decidindo os clássicos, continua decidindo qualquer jogo, para a verdade, para o Atlético Mineiro. E jogando em diferentes funções, né? O Hulk já jogou aberto pela direita, já jogou ali, vou recuando um pouco para ser armador por trás de um centroavante, já jogou de centroavante completamente de costas, enfim. É um cara que tem muita potência e tem muito recurso técnico, porque, por exemplo, o primeiro gol que ele faz ontem não é um gol simples, para um cara que é canhoto. O cara que é canhoto, dá uma escotada ali na bola, né, com a perna direita, de primeira não é fácil. Então é um cara que entrega muito para o Atlético Mineiro, e aí não importa a idade. Não à toa que são 11 participações em gols em 11 jogos. E além disso, ele já teve diversos parceiros, ele continua sendo decisivo praticamente sozinho, né? Não sozinho, mas assim, com parceiros diferentes, né, Mar? Como a senhora, ele acaba se tornando uma senhora referência para os companheiros, né? Ontem até no segundo tempo diferente, né? Com 2 pontas, né? Porque, coitado do Brian Palacios, o time ganha em agressividade pelos 2 lados, né? Até muda o Coelho de lado, né? E o Coelho, para mim, fez um grande jogo também. Ele que foi dúvida durante a semana e que... Eu acho que até mostra uma outra situação que não era muito comum, mas o Atlético conseguiu segurar a informação da recuperação do Coelho, né? Isso porque é mérito. Até sexta-feira não tinha nem atualização de que se ele era... Sim. Nem assim, ele se é ele dúvida. Ia pro jogo, a dúvida estava com a gente, ele saiu, foi substituído e foi isso, né, Mar? Eu acho que isso, assim, é ruim pra gente, mas cá pra nós, a gente não joga, né? Então, assim, foi bom pro Atlético, como instituição, conseguir segurar a informação, porque isso daria uma certa dor de cabeça na montagem do Cruzeiro, né? Se vai jogar com 2 pontos, se vai ser o Davis, se vai ser um outro jogador de meio campo. Então, enquanto o Atlético tinha informação, eu acredito que o Atlético tinha informação da recuperação do Coelho, o Cruzeiro não tinha. E o Atlético conseguiu segurar bem. Acho que esse é um mérito
de comunicação que acaba fazendo diferença, porque o outro time fica meio sem entender o que estava acontecendo. Eu achei que foi um bom jogo. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar de cada um dos dois lados. O Atlético, depois de muitos anos no Campeonato Brasileiro da temporada passada, teve saldo de gols negativo e a defesa sofria muito e a defesa errava muito. Isso é péssimo para a história do Atlético, que sempre foi um time que foi equilibrado, que não tinha esse negócio de ficar tomando tanto gol. E o ano passado foi uma vergonha a quantidade de gol que o Atlético tomou. No atual, o Atlético está sabendo se defender. Acho que esse é um ponto de elogio, até mesmo com a mudança, né? O Alan Franco baixa para jogar. O Alan Franco na atual temporada já jogou de tudo. E zagueiro também. Sim, e até assim, ele é brilhante? Não, ele não é brilhante talvez em nenhuma, mas ele ajuda bastante, né? Um cara que você sabe que você pode contar com ele para uma emergência de jogo. E do outro lado, acaba que demora a chegar o Leonardo Jardim, né? Ok, o Cruzeiro está classificado, tem pontuação tranquila, sólida, mas tinha que ser no clássico exatamente a sensação de que você não está nem lá nem cá. Aconteceu no clássico. Pra gente já entrar também no assunto da arbitragem, a gente pode até depois que acabar aí os melhores momentos colocar o lance do gol do Hulk, porque eu acho que é o início da jogada ali, né? O início do segundo gol. Como ele bate ali no Fabrício Bruno, parece que ele tá batendo uma parede também, né? Depois. Essa é a classificação. Então o Atlético ele tá com a mesma pontuação do Tombense. Só que o Tombense tem uma vitória a mais. O Atlético tem até mais saldo. Mas desculpa, Mário, o temor antes era que o Atlético ficasse atrás do Betim, e aí não se classificaria, né? Porque é isso, classificam os primeiros colocados dos grupos. Então, Tombense, Atlético e do outro lado o Cruzeiro. Só que você nota que o Atlético tem 13 pontos, tá vendo? Ele tá na segunda colocação. A gente vai mostrar outra tela. O Cruzeiro já tá classificado e tem 11 pontos. Sim. Então, assim, você não às vezes você vai ter mais pontos, mas se o seu grupo tá mais acirrado, Campeonato Paulista a gente vê muito isso. Né? E aí o Atlético pode classificar como o melhor segundo colocado. E pode complicar a vida do Atlético ou do América. Sim. Porque aí um dos dois pode perder a vaga por não ser o melhor segundo colocado. A gente pode colocar o lance da jogada toda do segundo gol. Do segundo gol, que é como o Atlético constrói da pequena área, mas assim, o Fabrício Bruno depois também tenta dar uma encorpada nele e bate na massa e sai, né? Bateu na massa e ficou. Ele vai dar... Primeiro subiu, deu o bote errado já lá em cima. Os dois zagueiros, né? Subiram muito. Aí agora ele já ficou no giro do Hulk. O Hulk lá abriu, aí agora, bateu. Já foi todo. E aí no segundo pau, cruzamento foi no segundo pau. Mas esse daí, olha onde estão os dois zagueiros. Sim. Tanto o Fabrício Bruno... É a pressão alta descoordenada. Exatamente, completamente conectado ali. E agora o Hulk finge que vai no primeiro pau. O Fabrício Bruno foi todo, ele foi no segundo pau tranquilo. E a facilidade que teve o Igor Rabelo para fazer a reposição. Sim. Se vai fazer pressão alta, ele não pode ter aquele método para dar. Não pode ter, exatamente. E tudo bem que estava ali no final do jogo, o Cruzeiro estava buscando empate, porque... enfim, porque é um clássico e tudo mais, mas também tinha um jogador a menos, né? Então você vai fazer uma pressão alta com um jogador a menos também. A compensação tem que ser muito bem feita. Tem que ser muito bem feita, senão não tem como. O Atlético, ele tinha a questão, depois do ano passado tão frustrante, né, como ele termina o ano, e toda a questão do início de ano, a demora para a chegada de um treinador, a demora para a contratação, e que a gente pode diagnosticar que o Atlético ainda precisa de reforços, porque perdeu mais jogadores do que contratou. Mas o Atlético mudou o clima depois de vencer o Clássico? Muda alguma coisa para a temporada? Tem a participação de 2 novos contratados nos gols, né? O Natanael e o... sim, boa lembrança. O Natanael, até agora, bastante confiável, né? Novamente. É suficiente? Mais um bom jogo. É suficiente para dizer que alguma coisa para a confiança, para o clima, para o jeito que a gente vai interpretar o Atlético muda com essa vitória no Clássico, Marra? A gente ou o Atlético? A gente vai interpretar ou o Atlético? A gente, imprensa, mas a opção da imprensa vai muito em cima do que o Atlético vai apresentar dentro de campo. Vai. Porque para o Atlético, hoje é um dia completamente diferente. O Atlético entra para o jogo de ontem pressionado, mas ainda assim invicto, mas ainda assim sem sofrer gols e tal. Só que se perde o jogo, e é completamente normal perder clássico, o Atlético poderia estar desclassificado. O Atlético não só não está desclassificado, como hoje é o único invicto do campeonato, como hoje tem uma campanha de... só não é líder do grupo dele, mas seria líder dos outros 2 grupos, e ganha o clássico. Então, assim, muda completamente, de confiança. Sabe aquela coisa que alimenta-se lá dentro? Isso é muito importante. Para o nosso trabalho de imprensa, eu acho que ainda tem pontos a evoluir. E para o Cuca também. O Cuca está cansado de saber que tem pontos a evoluir. Os jogadores também falaram sobre isso.
Agora, Natália, muita discussão envolvendo a arbitragem. E a Natália foi muito bem porque ela, sim, encarou o Lianco. A única. Não tem tamanho, mas tem coragem. Muita. Porque o pessoal fica assim, o que aconteceu ali no lance? Aí quando você pergunta pro jogador o que aconteceu, é ampla a resposta. Natália fala assim, você pisou de propósito ou não? Enquadrou o Lianco. Pegou ele na gola assim, falou, responde, homem. E aí ele respondeu, não foi, Natália? Com um pouquinho mais de calma que isso, porque eu não tenho tamanho para enfrentar o Lianco, não. Eu devo bater ali mais ou menos no joelho dele. Mas foi isso, eu perguntei para ele o que tinha acontecido, se ele realmente pisou, se não pisou. Eu tinha acabado de sair do pronunciamento do Matos, porque o Cruzeiro ele cancelou a coletiva com o técnico e foi o Alexandre Matos e o Pelaipe para a sala de imprensa, só o Matos falou. O Matos estava muito bravo, ele citou 5 ou 6 situações que o Cruzeiro discorda no jogo, desde a escalação da equipe do VAR. O VAR foi o mais criticado e quando eu conversei com o Lianco falou, a arbitragem falou para mim que o Dudu mexeu o braço. Não fui eu. Então, assim, eu perguntei para ele, ele me respondeu o que ele fez. E a gente tem duas versões muito diferentes, né? O Alexandre Matos muito bravo, falando que deveriam sim ter chamado o VAR, que o lance não chegou nem a ser analisado. E a gente vê que o pisão ocorreu. Se foi proposital ou não, é a principal discussão que a gente tem. A gente teve o nosso especialista em arbitragem comentando, a gente teve o Lianco dando a versão dele, a gente viu o Fabrício Bruno muito irritado e a gente viu o Matos brigando bastante também com essa situação. Porque aqui em Minas, essa indisposição entre FMF e Cruzeiro, ela não é novidade, ela já é uma rotina acontecer. Se tem muita reclamação em jogos normalmente, se todos os times reclamam de arbitragem, FMF e Cruzeiro é uma novela bem antiga, gente. E aí, a gente viu até alguns torcedores comentando que a expulsão do Gabigol foi um revide, que o Gabigol foi revidar o que o Lianco fez com o Dudu e tiveram 2 pesos e 2 medidas. O Alexandre Matos também apontou isso, mas é aquela coisa, é a interpretação da arbitragem. De verdade, eu não fui com a intenção de pisar no braço dele. A gente tá falando de um cara que é muito inteligente, ele sabe também jogar o jogo, né? Quando a bola saiu assim, eu fui dar a passada para pegar a bola e ele botou o braço onde era a minha passada. Eu não tenho dúvida que o pisão aconteceu. Poderia ser evitado? Creio que sim, creio que o Lianco poderia ter evitado. Foi doloso? Não sei, não consigo cravar 100% se existiu um dolo na atitude dele, mas eu vejo um ato hostil nessa jogada. Não consigo caracterizar uma jogada com conduta agressiva, e essa é a diferença básica. Um ato hostil deve ser punido com cartão amarelo. Uma conduta agressiva deve ser punido com cartão vermelho. Então, na minha opinião, correta a atitude do árbitro de vídeo em não chamar o Felipe Lima para apresentar o cartão vermelho. Não tô falando isso. É muito curioso, porque assim, enquanto a imagem tá passando... Porque assim, eu acho que o lance do Gabigol, alguém tem algum questionamento se foi expulsão? Só pra gente... O mais curioso é que a gente tá calado, os dois é que estão brigando. Os dois, o melhor é isso. Eu e o Mário Marra, a gente tá aqui calado, tá o Bruno e o Jair. Põe a sua mão aqui, Mariana, por favor. Foi. Põe a sua mãozinha aqui. Não, o pisão não teve. Se você for pisar no meu braço, eu passo. não precisa. Mas assim, do Gabigol a gente não tem conversa aqui, né? Não tem discussão. Não tem conversa. Ninguém... Não, acho que a única conversa é que o Matos não pode passar pano pro Gabigol. Senão ele vai criar uma cobra dentro do Cruzeiro, não né? Não tem discussão. Do Eu Gabigol espero que ele tenha dado uma bronca no Gabigol. E o próprio Gabigol vai lá e assume a responsabilidade, né? Ele não tentou eximir que ele fez besteira, né? Não... Agora vamos lá, vocês dois, briguem. Então, não estou... Tem o replay aí? É porque do Lianco, a segunda câmera. Mas enquanto eu vou falando, eu vou explicando se der pra colocar só a segunda. Ou então bota o lance todo, enfim, aí a gente pontua aqui na hora da segunda câmera. Porque essa daí não dá pra ver nada e nem a próxima. A segunda mesmo. Por quê? Vamos ver agora, ó. Pisou, beleza. Só que é nesse ponto que eu quero falar, é esse de agora, ó. O Dudu caiu, beleza. Ele tá olhando. Agora, ó, o Dudu mexeu o braço. Não, é esse o ponto. Então, mas eu não tô falando que o Dudu botou o braço embaixo da chuteira do Lianco de propósito. Até porque o Dudu é óbvio que não, né? Eu não tô falando isso. E eu também não tô falando que o Lianco... Tá nem olhando. Que o Lianco é extremamente inocente. Não tô falando isso. Só que, na hora que o Dudu cai, o Lianco tá olhando realmente onde tá. Ó, ele tá olhando. Aí agora o Dudu mexeu. Ele tava tirando o pé justamente pra não atingir o Dudu. Na hora que o Lianco olha pra frente, o Dudu mexeu o braço.
E aí o Lianco realmente pisou, só que pra mim não foi de propósito mesmo, não. Porque, pra mim, tá? É a minha opinião. O Dudu, não tô falando que o Dudu mexeu o braço pro Lianco pisar. Cavou, porque Cavou. Não tô falando o Lianco isso. Na palavra ali, dá até a entender que o Dudu Não, fez isso de daí propósito, é exagero, pra mim. Esse do Lianco falar que, você mexeu o braço pra eu pisar em cima. Não, pra mim isso daí é exagero, isso daí não existe. Só que, pra mim, o Lianco tava olhando realmente onde estava o braço do Dudu, e quando o Lianco passou a olhar pra frente, o Dudu mexeu o braço. Ele já não tava tanto no campo de visão dele. Quando ele foi desviar, ele acabou pisando no braço do Dudu. Só pra deixar claro, todo lance é analisado pelo VAR. Sim. Não, mas não chamou o VAR. Não, mas o VAR estava analisando. E eu só acho também assim, que a gente precisa deixar claro que também essa coisa do foi com intenção, não foi, não vai avaliada pelo VAR, assim. Porque também, o Lianco, porque a gente vai discutir aqui se era para se o VAR deveria ter chamado ou não. A gente não vai avaliar se ele teve a intenção ou não, porque às vezes o cara faz uma falta sem a intenção de quebrar a perna do outro. Sem querer também é falta. Sem querer também é falta. O ponto é, o VAR deveria ter chamado ou não para esse lance. Eu não posso aqui avaliar se ele pisou, se ele deu um carrinho e a intenção era romper o ligamento ou não do cara. Não tem como saber. Pra mim ali é interpretação, tá? Eu acho que poderia ter chamado sim, o árbitro tem interpretação. Parte do show do Lianco, sabe? Também. É só você assistir aos jogos ali e ver que o Lianco, ele é esse jogador que gosta da provocação, gosta do contato, tanto é que ele consegue cavar não, né? Mas ele consegue entrar na cabeça do Gabigol e fazer com que o Gabigol depois revide. O que eu te falei? Mas a gente achava o contrário. Lembra quando o Lianco falou que o Gabigol tinha entrado na mente do Lianco? Sim, lembra que a gente falou na semana passada? Isso, mas dessa vez eu acho que o Lianco conseguiu. Então, quem já foi pilhado pro jogo, então, no caso, foi o Gabriel, não só o Lianco. Não, mas eu acho que o Lianco, ele mexe. Ele alimenta, exatamente. Ele alimenta, exato. E ali eu acho que assim, vendo a imagem por cima, a Mari Pereira chamou a atenção. Eu achei que ela foi muito feliz. O Lianco, ele nem tá na jogada. É ele quem procura passar por cima do Gabigol. Ele pode desviar. Do Dudu, desculpa. Ele pode desviar, ele nem precisa ir naquela direção, mas aí tem o Dudu no chão, ele, vou passar por cima, vai que belisca alguma coisa aqui. E às vezes o cara fica irritado quando já tem alguma treta entre os jogadores. O cara fica irritado quando o cara pode passar por outro lado e passa por cima. Exato. Seria o fato do Dudu, por exemplo, dar com a perna assim. Ninguém tá falando que o Lianco é inocente. Eu não tô falando, não tô falando. Intimidação. Desde o início. É uma intimidação. intimidação. Faz parte do show. Parte do show. Ele chega pisando, vai que eu pego alguma coisa aqui, eu não tô nem vendo. Não, às vezes ele fica irritado, aí o jogador que tá por baixo dá chega pra lá, e aí já é o fato dele já rolar no chão e tudo mais, sim. Ok. E eu não tô falando, foi o que eu falei desde o início. Não falei que o Lianco é inocente, no momento algum. Eu só acho que esse pisão, no caso, ele viu o braço do Dudu aberto e ele tentou desviar. E no momento que ele olhou, o Dudu realmente mexeu o braço. Pra mim foi muito rápido. Mas eu entendi o que você falou. Tem a puxada da mão, sim, mas acho que o Lianco muda a direção e chega pisando pra pegar alguma coisa. Claro. E aí pega no Dudu e aí já começa o bate-boca. E mesmo que não pegasse, pode estar em cima. Era passar por cima pro Dudu ficar irritado e já sobrar alguma coisa. Mas aí uma coisa que o próprio Lianco falou no fim do jogo, no intervalo, eu já não lembro mais, que aí também foi... É a malandragem do jogo, que ele fala assim, quando o Gabriel me acerta, o Gabigol, eu caio e tem que mostrar pro juiz que pegou muito. Que pegou muito. Claro. E aí, se o Dudu tivesse caído e gritado, e rolado lá no chão, eu acho que teria mais chance de ter chamado o VAR do que o Lianco, ele é isso, ele não é inocente. Ele vai pra buscar alguma coisa ali. O jogo é um jogo de intimidação. Eu não acho que ele chega e fala assim, eu vou pisar aqui pra quebrar a mão do Dudu. Não. Isso eu também não acho. Mas que ele vai pra provocar, pra enrolar e pra tentar alguma coisa, vai. A gente tem a Natália Andrade mais uma vez, porque o Cruzeiro soltou uma nota, Nath. Conta pra gente. Isso mesmo, enquanto vocês estavam aí na excursão, o Cruzeiro soltou uma nota avisando que protocolou uma reclamação na FMF contra o VAR que foi super criticado pelo Alexandre Matos, justamente com esse lance do Dudu. O Cruzeiro cita em nota que a maioria dos especialistas que analisaram o lance falaram que era sim para ter chamado, que era sim um lance para expulsão. E o Cruzeiro espera que a FMF tome providências com essa situação. O Cruzeiro, inclusive, termina a nota falando que não espera nenhum favorecimento nos próximos jogos, mas que também não aceita mais ser prejudicado. Essa nota ela vai em consonância com o que o Alexandre Matos falou ontem, né, gente? Então, assim, o Cruzeiro ele continua questionando muito e questionou formalmente agora esse lance do Dudu. E cita também, que é um ponto importante, falando que também quer os áudios da comunicação do lance, do Lianco, mas quer também do Gabigol. Tem que ser mostrado, Tem que ser mostrado, se você não tem nada a temer, que combinou nesse... Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, com direito, né, a Hulk provocando aí os adversários, a provocar aí os caras.
né, perguntando que não estava ouvindo aí, eles barulharem, era 2-0 já, com direito a 2 gols do Hulk, né? O Hulk meteu 2 gols aí para cima do Cruzeiro, né? Então tá aí, e vou falar para vocês, foi um baile, tá? Um baile, um vareio de bola, sim, do time do Galo. Chutes, foram 15 chutes do Galo contra 2 deles. Foram 10 chutes no gol, né? Desses 15 chutes, 10 foram no gol contra 2 deles. Posse de bola massacrante, 65%, né? Passes nem se conta. Precisão do passe 90%, né? Então tá aí. O Galo, né? O Galo sensacional, venceu e convenceu aí para cima dos caras. E lembrando que o Galo já passou direto para a próxima fase, tá certo? O Galo já passou direto para a próxima fase. Então o Galo vai aí jogar a próxima fase já direto, melhor campanha aí do segundo, né? Então, estamos aí. Ninguém sabe, o Lianca ainda mandou um beijo pro Gabigol, né? O Gabigol, não sei o que, a gente vai se encontrar. Não faz gol, né? Não Gabigol, o Gabi sem gol, né? O Lianca ainda mandou um beijinho pra ele, ele nem falou, ele nem sabe se a gente vai se encontrar lá, ele nem sabe, como se dissesse, nem sabe se vão passar de fase, né? Então, o Lianco gosta de provocar, entrou na mente do adversário e expulsou o cara, não sabe nem se vai jogar. E tá aí, Galão 2-0 pra cima dos caras. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa partida? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!